Maranata, meus irmãos, como vocês estão? Já corre aí, envia essa live para alguém que você ama. A gente está abrindo aqui essa live surpresa. Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante mesmo. E eu queria que você estivesse com a gente aqui nessa conversa. Vai ser um bate-papo, não vai ser tão demorado. Acredito aí com uns 30, 40 minutos. Mas acredito que vai abençoar muito a sua vida e muitas pessoas que participarem aqui com a gente. Então, já pega aí essa live, envia para alguém que você ama, que pode estar aqui recebendo com a gente, aprendendo com a gente. E também junto aqui com... Eu tenho uma amiga muito especial que eu quero convidar para essa live. E... Ó, o doutor Jonatas está por aí, a paz do Senhor. Doutora Gisele vai participar aqui com a gente hoje. E com ela hoje a respeito das funções, né, pastorais aí no lugar de aconselhamento. Olha ela aqui, Ei, Maranata, minha amiga. Maranata, Tudo bem por aí? uma honra estar aqui com você nessa live. Uma alegria, a honra é Tudo minha. bem? Bom demais. Estava aqui contando pro pessoal que hoje a gente abriu esse bate-papo surpresa aqui para falar de um assunto muito importante. A gente se conhece aí já tem bem uns 20 anos, né, amiga? Faz isso, 18 anos. Meu Deus do céu. É tempo, viu? E nós temos falado muito aqui no meu perfil, você tem acompanhado, tem visto aí também, a respeito das lideranças bíblicas, né? O que é esperado do líder cristão, o que é esperado de um pastor, de alguém que está aí conduzindo o povo de Deus. E você tem uma ferramenta muito maravilhosa nesse contexto, e eu quis muito trazer para o pessoal que está por aqui. E estou, inclusive, muito grata. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Ó, aproveitando a sua deixa, eu já quero te agradecer. Você é uma pessoa que sempre acreditou, né, no meu chamado, naquilo que o Senhor colocou na minha vida, sempre indicou, sempre fez questão de divulgar e acredita realmente, né? Porque eu penso assim, né, que quando a pessoa acredita realmente naquilo que você carrega, na seriedade daquilo que você carrega, então você fala sobre isso. A gente vê os frutos, né, amiga? Assim, você, sua família, né, suas filhas são como Amém. família para o nosso coração. Então, a gente vê os frutos de perto, sabe que são pessoas que são idôneas, que amam o coração de Jesus, que amam a sua igreja. E aí a gente tem mais a vontade que o povo conheça mesmo. E aí hoje, o que a gente queria conversar? Queria conversar aqui um pouco com o pessoal que está chegando agora, assim, entendendo agora. Muitas pessoas, eu percebi isso assim depois de abrir a mentoria contra o sistema, inclusive a gente já fechou, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Já fechou? Já fechamos, a gente faz acompanhamento bem de perto, né? Você teve com a gente em um encontro, né, da mentoria, e você viu como é que a gente faz bem, assim, É bem intenso, bíblico, né? bem de perto, bem intenso. Então a gente fechou ali as vagas já chegamos no limite das pessoas. Temos aí só o pessoal que vai entrar com a bolsa agora, até sábado. A gente está recebendo aí os vestibulandos. Mas o que a gente tem falado muito é sobre o papel do líder cristão, né? E Uhum, acontece uma demanda muito comum que as pessoas elas não sabem como relacionar, como uhum. fazer, qual é a maneira correta, né, de viver isso segundo as escrituras, que é na questão da opinião da liderança, dos pastores da liderança, né, como o pastor deve interagir ali com essa ovelha, sem interferir na sua vontade própria, sem tomar o seu lugar de direito, né, de decisão. E aí um lugar muito perigoso que a gente tem visto assim coisas, meu Deus, terríveis. Você talvez escute ainda coisas piores do que o que eu acompanhei já até aqui, é na questão do aconselhamento pastoral, né? E muita gente Uhum, tem confundido isso. Eu não acredito que é só uma questão das ovelhas. Eu acredito que ovelhas e pastores têm confundido esse lugar de aconselhamento pastoral e uhum, terapia. E aí, como uhum. psicóloga, né, como pastora, tantos anos aí de ministério, tantos anos de caminhada, mais de 25 anos, né, amiga? Você está aí já acolhendo o povo Sim. e ministrando, servindo a Igreja de Jesus e os irmãos.
E eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre essa diferença do que seria o aconselhamento pastoral e o que seria a terapia, qual que é o lugar de cada um, como que a gente pode aprender a navegar entre uma coisa e outra, né? Sim, as técnicas, né? Eu acredito assim que eu vejo que as técnicas utilizadas, o tipo de acolhimento, ele é completamente diferente, né? Por exemplo, eu como psicóloga, principalmente quando eu morava no Brasil, que a gente atendia, eu tinha um consultório para atendimento, então a gente usava assim 100% as técnicas da psicologia no acolhimento e tudo. Porém, a diferença, né, com o aconselhamento pastoral, com o aconselhamento cristão, e eu gosto de falar aconselhamento cristão, Tamires, porque a gente abre, né, não é só o pastor que aconselha na igreja, né? Por exemplo, um líder de departamento, ele vai aconselhar. Um líder de intercessão, um líder de jovens, um líder de adolescente. Então, assim, essas pessoas, elas vão acolher na igreja local. E elas precisam estar preparadas para isso. A grande diferença é que, por exemplo, o acolhimento cristão dentro do aconselhamento é a Bíblia, a suficiência bíblica. Porém, assim, eu sempre falo que o aconselhamento cristão ele envolve tanto um chamado, primeiro ele é um compromisso divino, tá? Ele é um compromisso divino e a gente precisa ter muito isso na nossa mente. E ele envolve tanto um chamado quanto um preparo. Uhum, As pessoas elas precisam ter esse chamado. Não é qualquer pessoa que está ali para acolher de uma forma eficaz. uhum, Entende? E para isso a gente tem que ter o chamado e também o preparo. E muitas vezes, tá? E muitas vezes, a grande falta nessa questão do preparo é a Bíblia. São os princípios bíblicos. sim. Por quê? Porque nós, como conselheiros cristãos, nós não acolhemos, por exemplo, muitas vezes, as pessoas chegam ali para nós, ai, pastor, ou meu líder, me ensina a orar, ai, me ensina a jejuar, ai, me ensina a ler a Bíblia. Entende? Não, as nossas demandas dentro do ministério é demanda de casamento, é demanda de divórcio, é demanda de criação de filhos, é demanda relacional, é demanda de suicídio, é demanda de depressão, É, entende? é verdade. Uma das primeiras coisas, assim, você vai saber também na faculdade de teologia que você estudou, primeiro semestre, uma das primeiras coisas que vão acontecer, duas matérias que são essenciais, né? Que são as principais ali do início: ética cristã e introdução à psicologia, né? Yes, Porque o pastor ele vai precisar dessas ferramentas exatamente. dentro do seu chamado, né? E falando assim a respeito do chamado, como que você acha que isso se desdobra, né? Na Ó, igreja, você falou sobre o chamado. só, só um ponto importante, assim, né? Nós precisamos entender que nós estamos lidando com gente, entende? A gente está lidando com o humano. Exato. Tá? E o humano, assim, Deus nos fez. Nós somos divinos, o humano é divino. A nossa alma é divino, as nossas emoções, nós fomos criados por Deus, tudo isso é divino. Entende? Agora, como que nós, né? E eu sempre falo que nós, como pastores, como líderes cristãos, como pessoas do reino, nós precisamos andar na frente. Entende? Porque Deus ele confiou a nós os segredos dos céus. Imagina que coisa grande isso, entende? E muitas vezes nós estamos muito aquém das pessoas que estão lá fora buscando conhecimento, com sede, sabe? De conhecer, com sede de fazer a coisa certa, de fazer a coisa direito, entende? E aí, Tamires, assim, uma coisa que eu tenho batido muito assim com os pastores que estão comigo, ali na mentoria, com as pessoas que estão na mentoria, nós como conselheiros cristãos, a primeira coisa que nós precisamos saber manusear muito bem é a palavra, O entende? apóstolo Tiago fala disso, né? Ele disse: olha, pesa sobre aqueles que ensinam dobrado juízo. Dobrado, o juízo é dobrado. Você vai responder pelo que você é, pelo que Exa, você vive e pelo que você ensina, exa, né? porque não é sobre mim, Exatamente. entende? Não é sobre você, Exatamente. sabe? Nós temos, quando nós acolhemos e quando nós nos colocamos nesse lugar de acolhimento, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Exato. Pensa. E não é de cima, né?
amiga, eu fico olhando assim. Jesus é um modelo perfeito mesmo. Eu fico olhando a maneira de Jesus de responder as perguntas dos discípulos, de acolher a multidão, de responder ali, por exemplo, para a mulher pega em adultério ali, todo mundo condenando e ele sendo verdadeiro, sendo firme, sendo bíblico, Yes, sem condenar temerariamente ali, estendendo a sua misericórdia, aquela coisa maravilhosa. E a maneira que Jesus nos chama como liderança para se aproximar do povo de Deus é de um lugar de servos, né? Então, eu percebo muito assim, acontece demais, e talvez você também saiba disso, né? Tenha visto já muito, no lugar de aconselhamento, no lugar de liderança, quando chega assim para muitas ovelhas, acontece demais isso de, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser desse jeito, tem que e Jesus, quando ele vai, ele não vai. Era Jesus, ele podia chegar do jeito que ele quisesse, era Jesus, né? Mas ele pega uma bacia, ele pega uma toalha, ele limpa os pés que estavam sujos, e ele diz: olha, se você quer ser o maior, então você sirva, né? Vai para baixo da mesa, vai para os lugares que ninguém quer estar, mas num lugar de humildade, né? Então eu yes. olho hoje para isso e essa questão de entender o chamado do Senhor, né? Eu acredito que muitas pessoas ainda não entenderam que o chamado do Senhor para alguém que vai exercer uma função de liderança no corpo de Cristo é primariamente uma função de compaixão, de misericórdia e de serviço, né? É. E como a gente pode ver isso se desenrolar na questão do chamado que você já falou a respeito disso, nesse acolhimento cristão, nesse acompanhamento, né? Nesse aconselhamento, né? Como que a gente É, pode ver isso desenrolar? nós, assim, a primeira, eu vou até dar um spoilerzinho aqui de uma das ferramentas que a gente utiliza na mentoria, tá? E você falou sobre Jesus e a forma com que ele lidava com as demandas, Uhum. né? E a gente vê ali que são várias demandas, diversas demandas, né? Uma das coisas que Jesus fazia, né, e que eu trago isso para a mentoria, e isso também é um dos princípios até da psicologia, tá, Tamires? É, nós não podemos acolher as pessoas a partir de nós, Uhum. a partir do que eu acho, a partir das minhas próprias experiências, entende? Uhum. E às vezes a gente faz isso, eu fiz muito isso, Uhum. né? E por que que eu busquei, respondendo essa pergunta, por que que eu busquei o conhecimento, por que que eu busquei estudar, por que que eu busquei fazer a faculdade realmente? E nem todo mundo precisa fazer. Porém, se capacitar, sim, Uhum. nós precisamos, Sim. entende? E eu busquei a psicologia exatamente assim, eu errei tanto. E antes de eu fazer psicologia, eu fiz a teologia Uhum. porque eu queria lançar esse tapete ali, né? Esse fundamento mesmo, assim, bem firme ali dentro dos meus princípios, dentro da minha ética, né, Sim. cristã. Então eu tive isso, né? E quando eu busquei, assim, eu errei muito. E a gente erra muitas vezes, a gente não erra de maldade, a Uhum. gente não erra, eu vou errar com aquela pessoa, não. A gente erra muitas vezes assim, inconsciente, É. né? Sem ter um entendimento. E eu errei muito com as pessoas. E uma das coisas que eu fiz muito foi isso. Eu acolhi muito as pessoas a partir das minhas experiências, das minhas vivências, né? E nós, como líderes cristãos, nós cometemos muito esse erro. Acolher as pessoas a partir de nós. Não. O outro é o outro, não sou eu. A vivência do outro, a história do outro, da onde essa pessoa veio, a cultura, né, a educação. Tudo isso faz parte da história do outro que não sou eu e que não é você. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender enquanto liderança cristã é ter esse olhar voltado para o outro, e que era o que Jesus fazia, né? Por exemplo, quando Jesus encontrou aquela mulher ali no poço, o que que ele trouxe? Uhum. Ele trouxe a história dela. Uhum. Ele trouxe as vivências daquela mulher. Ele olhou aquela mulher profunda e o que fez com que aquela mulher se conectasse de verdade com ele foi porque ela percebeu, e nós percebemos, e quem nós acolhemos percebe também. Uhum. A- a- as pessoas que nós acolhemos sabem se nós realmente estamos interessadas na história dela, Uhum. se nós realmente nos importamos. Até o John Maxwell, ele tem uma frase muito interessante, ele fala assim: as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até elas conhecerem o quanto você se importa. Uhum. E, e, e no aconselhamento, isso é uma lei.
né? A pessoa ela sente se realmente você está ali para ela, se realmente você está acolhendo a demanda dela e se realmente você se importa de verdade com ela. É verdade. Uau, precioso, amigo. E aí você falou sobre a mentoria. Você deu um spoiler aí que você tem uma mentoria, é isso? Me conta um pouquinho. Exatamente. Eu, Conta um eu, me, pouquinho pra gente. eu já tinha compartilhado com você, né? Acho que uns 2 anos atrás, né? Foi. Que Deus estava falando muito isso comigo, assim, de levar esse conhecimento para a igreja, Uhum. de levar esse conhecimento para as pessoas que acolhem na igreja local. E isso começou a queimar no meu coração, né? Então, hoje a gente tem esse trabalho, então a gente leva esse conhecimento tanto presencialmente, né? A gente marca com a igreja ali o final de semana, e nós fizemos esse trabalho em Destin, ali na Flórida, foi uma bênção, né? Então, a gente está levando isso para as igrejas e o curso online também. Então, por exemplo, a mentoria, você pode pegar ali só as aulas, né? Que eu trouxe várias ferramentas da psicologia. E uma pessoa me perguntou na live que eu fiz semana passada: Ah, mas você vai ensinar os líderes a serem psicólogos? Não, gente, não. Não, não é sobre isso. O que eu quero trazer, por exemplo, eu tenho aí, são 25 anos de caminhada, né? Eu fiz a faculdade de psicologia, ela é bem intensa, são 6 anos, tem vários estágios, né? Então, assim, a gente aprende muita coisa, eu aprendi muita coisa. Então, eu mastiguei tudo, tá? Fiz um resumo mesmo das coisas, Tamires, assim, que eu vejo que é muito necessário no nosso acolhimento pastoral, no nosso acolhimento ministerial. Então, eu trouxe ali, e essa primeira mentoria, essa é a primeira, tá? Ela é muito básica, Uhum. entende? Eu trouxe ali os princípios mesmo, assim, coisas que não podem faltar no Tá. aconselhamento. Uhum. Entendeu? E a gente tem as aulas online e a gente faz uma reunião por semana ao vivo também. Até você me aconselhou, né, fazer, que eu achei Sim. muito legal, participei da sua e foi muito legal. Você tem um contato maior ali com as pessoas Tem. que estão participando, né? E tem sido bem. Então, o desejo do meu coração e o que Deus colocou no meu coração foi realmente levar isso mesmo, assim, para as pessoas, entendeu? Fazer com que a mente das pessoas sejam abertas, assim como a minha foi. Sim. É tão essencial isso, né, amiga? Assim, de olhar e ter bem fundamentado o que é o Evangelho de Jesus e usar o que é ferramenta, né? O que está disponível para nós, a gente precisa usar, né? A gente precisa e fazer esse lugar, porque hoje a gente viu também tantas pessoas assim que foram direto para ferramentas, né, externas, sem a base do Evangelho, né? E aí elas se perdem, assim, porque eu vejo que eu faço terapia tem muitos anos já, mas eu vejo algumas ferramentas, até por exemplo da psicanálise mesmo que elas são contra Deus. E aí você não tem como sentar e escutar e dizer assim, não, beleza, eu vou pensar só em mim. E aí, quem quiser que se exploda, né? Assim, basicamente é isso. Você pensa em você, ame você, faça o que faz bem pra você. Aquele. E se a pessoa não tem o evangelho muito bem firmado dentro de si, ela se perde numa vida de hedonismo, né? Eu vou fazer só o que me faz bem, só o que é pra mim, só o que me satisfaz, né? E na verdade, a vida do cristão, ela é para satisfazer a Deus, né? Ela é para a glória de Deus. Então, a gente ter um lugar seguro mesmo no aconselhamento cristão, Uau. que está ali ajudando esse irmão a trilhar esse trajeto de conhecimento de Deus para que ele viva para a glória de Deus e não no que eu acho que ele tem que fazer, né? E não assim, não ditando a vida do outro, mas ensinando ele a continuar olhando para Cristo, ensinando ele a perceber o que diz as Escrituras, né? E esse lugar eu acredito que ainda nos falta, assim, como igreja, como liderança, sermos esse lugar seguro, né? Esse é um ponto, assim, que para mim é fundamental. E eu trago também isso na mentoria logo no primeiro módulo ali, tá? Eu acho que é uma das primeiras aulas. Uhum. Por quê, Tamires? Assim, nós precisamos entender, assim, que nós precisamos de uma ética. Nós precisamos ter ética no nosso ministério. E muitas vezes, assim, nós vivemos ministério sem Uhum. ética, entende? E a minha pergunta é, por exemplo, por que que eu, como psicóloga, eu tenho que ter ética, eu tenho que ter uma ética e uma moral, e eu preciso responder até, né, publicamente ali.
civilmente para um conselho de psicologia. Eu preciso ter a ética do silêncio, né, de você não poder compartilhar com ninguém aquilo que é tratado ali dentro de um aconselhamento, dentro de uma terapia, por exemplo. E Uhum, por que que nós, líderes cristãos, né, que temos que andar na frente, que temos que prestar contas para Deus e não para homens, uhum. porque para mim isso pesa muito Muito mais. mais. Por que que nós, muitas vezes, não vivemos o nosso ministério, o nosso chamado, e essa questão do aconselhamento e do acolhimento com essa mesma ética, com essa mesma responsabilidade? Uhum. Nós precisamos parar para rever a nossa forma de viver ministério. É. Porque o meu compromisso, lembra que eu falei lá no começo? O aconselhamento é um compromisso divino em primeiro lugar. Uhum, Então, eu tenho que prestar contas para Deus do que eu estou fazendo com a vida das pessoas uhum, que estão vindo a mim. Porque quando eu procuro ajuda, eu estou entregando a minha vida na mão daquela pessoa. Eu estou entregando a minha intimidade nas mãos daquela pessoa que está diante de mim. isso. E o que que a pessoa vai fazer com tudo isso? Exatamente. Nós precisamos realmente de lugares seguros para o acolhimento, entende? E a escritura ainda nos fala isso, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, a gente, se no mundo, né, corporativo, no mundo da psicologia, em todos os âmbitos aí profissionais, os homens lidando com coisas materiais, com coisas que são dessa vida, que são passageiras, eles se dispõem a ter uma ética, porque nós, que estamos lidando com almas eternas, com a imagem de Deus no outro, por que que nós não vamos seguir uma ética Ó, bíblica, né? a Freitas ali tá falando, ó, hoje não confio em ninguém, não piso em igreja, porque foi por conta disso. Ela foi machucada exatamente nessa área. E assim como você, Clara, eu já acolhi várias pessoas, assim, que foram realmente machucadas nessa área na igreja. Sim. Entende? Essa tem sido a maior demanda aqui hoje, né? Você também aí, aqui, nós temos nos esforçado e trabalhado nesse sentido de mostrar para o corpo de Jesus, para os irmãos, de que essa bagunça toda que virou, isso não é o caráter de Jesus, né? Não, E muitas não. pessoas, elas confundem, elas foram tão machucadas, tão feridas, que elas não conseguem mais pisar numa igreja, elas não conseguem mais ouvir alguém dizer, olha, pastor. E antigamente, né? Não sei se você com certeza pegou essa época, mas o pastor ficou sinônimo de ladrão por muito tempo. E É. hoje, parece que o pastor ficou sinônimo de abuso para muita gente, né? De quebra de confiança, de enfim, né? De manipulação, de governo que não era bíblico, né? Um governo autoritário, não teocrático, como deveria ser na escritura. E aí, por isso, muita gente se afasta, porque também não soube se guardar no que dizia respeito à maneira de entregar a sua vida, né? Então, eu acho que é uma via dupla, assim. Tanto uma liderança preparada e madura, quanto um povo que também está sabendo distinguir e discernir o que é bíblico, o que é que eu deveria confiar sim, o que é que eu deveria entregar. E aí, nisso tudo, nos falta uma coisa, né? A Escritura vai nos dizer: vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e não conhecem o poder de Deus, né? Então nos falta Yes. ainda conhecer as escrituras. Tem um irmão falando aqui assim, ó, muito, e acontece, gente, acontece, infelizmente, uma das maiores demandas que eu encontro aqui também é a questão das tem acolhimento ali, né, no aconselhamento, no que deveria ser um aconselhamento pastoral sigiloso em muitos aspectos. Isso vira tema de mensagem no culto seguinte e vira tema de fofoca na mesa alheia, assim, isso acontece muito. Então a ética no sentido de guardar aquela informação daquela pessoa, né, desde Sim. que tenhamos aqui um grande parênteses muito importante, desde que isso não seja crime, tá? Yes. É, crime não se trata em gabinete pastoral, E, crime se trata e, na e delegacia. essa questão do crime é uma coisa assim que a igreja precisa muito aprender, porque a igreja muitas vezes não sabe lidar, a É. liderança não sabe lidar com essas E questões. um medo, né, de que o nome de Deus vai ser abalado, de que a igreja de Jesus vai ser abalada. Gente, o nome de Deus, ninguém vai mexer com o nome de Deus. O nome de Deus permanece soberano sobre toda a terra.
E a igreja de Jesus suportou perseguições, a igreja de Jesus suportou tiranos, né? Assassinatos em massa. Vocês acham que um crime de uma pessoa vai abalar a igreja de Jesus? Não, a igreja de Jesus permanece inabalável porque o seu fundamento é a pedra angular, o Cristo Jesus. Então a gente não pode ter medo de lidar com cada situação no seu âmbito, na sua esfera, né? Então, Exatamente. quis fazer esse parênteses muito importante aqui. O que é E para crime, você isso, liga na delegacia. e para isso, nós precisamos sermos treinados. Por Exatamente. isso que os Exatamente. conselheiros, por isso que os pastores aqui presentes, se tiver algum pastor, nós precisamos Bastante. trabalhar com as pessoas que nós temos nas nossas comunidades locais que atendem pessoas, que acolhem pessoas. Essas pessoas precisam de preparo. Exato. E, Exato. E os próprios pastores, né, amiga? Assim, eu conheço muitos irmãos que eles têm um bom coração, eles têm uhum, uma uma boa boa intenção. disposição, mas não sabe como lidar com as demandas, né, do aconselhamento pastoral. E não é simplesmente, vou ficar aqui e Deus me guia. Muitas Não, vezes, pela graça do Espírito Santo, o Espírito guia, mas existe já ali nas Escrituras a maneira correta de fazer, existe já pela ética, pelo posicionamento, pelo bom testemunho, a maneira correta de fazer. E se a gente pode, não tem porquê a gente colocar tudo na conta do supersticioso, né? E não é nem do yes, místico, porque o místico é bíblico, eu sempre falo isso, o místico é bíblico. Nós cremos num Deus invisível. Nós oramos a um Deus invisível e cremos que ele nos escuta. Isso é místico. Agora, supersticioso é diferente. Não vou estudar, não vou aprender, porque Deus vai, o Espírito Santo é que vai me ensinar como é que aconselha. Não é assim. O não, Senhor ele tem falado hoje por meio de seu filho. Quem é o seu filho? É a cabeça e é o corpo, né? Então, que Deus está operando por meio da sua igreja. E existem irmãos mais maduros, como a Gisele mesmo, que está aqui com a gente hoje, que tem as ferramentas necessárias que podem nos ajudar a trilhar esse caminho, né? ó, E aí você tem. eu vou só te dar um Diz, exemplo por rapidinho. favor. De o que um conselho, por exemplo, o estrago que um conselheiro despreparado pode causar na vida de uma Hum, pessoa. Por exemplo, hoje, principalmente depois da pandemia, a hum, gente aumentou muito a nossa demanda de ideação uhum, suicida. Muito, assim, infelizmente, no mundo inteiro, eu converso com pessoas de vários lugares do mundo e as pessoas me chamam aqui em é, box pedindo ajuda, pedindo orientação, o que que eu faço, um amigo meu e tal. Então, aumentou muito essa demanda. Muitos conselheiros despreparados, quando essas demandas chegam ali diante deles, eles vão orar. E, gente, a gente tem que orar mesmo, porque nós somos cristãos. Então, a exato. primeira coisa que a gente precisa fazer é orar mesmo, é orar, repreender e tudo. Porém, nós precisamos entender que aquela pessoa corre um risco de morte. Uhum, Aquela pessoa está correndo risco. é, Então, nós precisamos intervir. E isso eu ensino tudo na minha mentoria. Como que você vai intervir? As pessoas que você precisa envolver nessa situação. Você não pode simplesmente orar e despedir essa pessoa acreditando que essa pessoa não vai cometer suicídio. Ela uhum, vai cometer suicídio. é, Tamires, há umas 3 semanas atrás, eu tive 3 demandas de suicídio na mesma uhum, semana. Entende? uhum, Então, assim, e são pessoas que eu tenho monitorado mesmo de longe. Envolvi pessoas, liguei, fiz ligações, envolvi outras pessoas ali. Por quê? Porque nós precisamos, como o Ricardo colocou aqui no comentário, nós, como liderança, nós precisamos nos responsabilizar. é, Nós somos, a partir do momento que uma pessoa nos procura, a partir do momento que uma demanda chega para nós precisamos nos responsabilizar. é verdade. Precisa doer na gente a dor do outro, né? Não é só eu vou orar e aí é isso e Deus te abençoe, né? É, Mas, e assim, amiga, existem tantas outras demandas, gente. Por exemplo, famílias com crianças especiais nas igrejas, que os pastores acham que uma criança, por exemplo, que tem autismo tem que lidar da mesma forma que uma criança que não tem, sabe? Então, assim, são próprios muitas idosos, né? coisas. Os próprios idosos. Isso, Poxa vida, parece que assim, eu reparo isso, amiga, assim, a maneira que foi se institucionalizando o convívio da igreja ficou impossível, tanto das crianças participarem quanto dos idosos. Então você precisa estar na flor da idade para poder estar participando da igreja, porque o nível do som, o barulho, aquele monte de luz, um epilético mesmo não consegue assistir nosso culto mais, né?
Poxa, eu entendo isso, você sabe, eu fui epilética há muito tempo. Então, assim, chegava em lugares, aquele estrobo, aquela fumaça, aquilo era coisas para desencadear uma crise epilética. Então, será que a gente está realmente olhando para os irmãos que são ao nosso redor? Será que a gente está trazendo as crianças para dentro da comunidade? Será que a gente está olhando para os velhos? Será que a gente está olhando para quem tem necessidades especiais? Será que a gente realmente está acolhendo esse povo de um lugar de compaixão? Ou a gente está no ministério pelo nosso benefício, pelo que é mais fácil, a gente tá ali, vapt-vupt, ai, olha, eu tenho 10 minutinhos para você, corre aqui, diz o que você quer, ó, faz assim, assim, quase, a gente tá querendo voltar, assim, numa coisa que já foi quebrada na reforma, né, olha, faz o seguinte, reza 10 Ave Maria, 40 Pai Nossos aqui, pronto, tá perdoado, segue. Não é Misericórdia. assim, não é Não. assim, a gente precisa ouvir, a gente precisa, e assim, com certeza já teve essas experiências, aconteceu muito comigo. Eu não tinha as ferramentas, de fato, muitas vezes não tinha. Muita coisa era vivência e depois a gente vai estudando, né? E ainda mais que eu entrei muito nova no ministério, você também. Mas quantas vezes, assim, passando por alguém e parando para olhar para aquela pessoa, para cumprimentar aquela pessoa, para dar um abraço, e você olhar para a pessoa e dizer: Você tá bem? E a pessoa: Tô bem. E você olhar e tem certeza? E ali, pelo Espírito, você descobriu: opa, essa pessoa não tá bem. Amém. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Não adianta só orar, não adianta só jejuar. Não. Tem o poder das nossas armas espirituais, como está escrito em Efésios 6, mas Yes. o Senhor também nos deu a graça comum, precisamos fazer uso dela. E aí, como fazemos, né? Poxa, tem uma pessoa que está em depressão, está com crise de ansiedade, está pensando em tirar a sua vida. Tá? Peraí, a gente precisa de uma intervenção, a gente precisa de médicos, né? E a gente veio dessa geração, assim, que separou muitas vezes, né, amiga? A alma do espírito. Então, se a alma é ruim, você não pode ter emoções, a pessoa não pode ficar com raiva, a pessoa não pode ficar triste, a pessoa não pode. Qualquer emoção. É uma geração que meio que endemonizou essa parte, né? É, Da alma, das emoções, do fisiológico, né? exato. Porque E tudo isso é Deus se ira. fisiológico. Deus se ira. Deus se entristece. O problema não está na emoção. O problema está em como nós vamos lidar com ela, como a E- gente vai entregá-la na mão do Exatamente. Senhor, como a gente vai permitir o Espírito trabalhar o nosso coração. E sim, temos as ferramentas para isso. Agora, eu sei que você tem o Globo. Ai, meu Deus, eu quero falar direito. Global Global Christian Christian Counselor. Counselor. É. Eu tava só querendo entender se meu inglês ia sair certo. É muito chique, gente. O Global Christian Counselor. Como funciona isso, amiga? É só para os Estados Unidos? É para todo mundo? É online? Como é que funciona se tivermos aqui hoje algum psiquiatra, algum psicólogo que também quer se unir com vocês? Como é que faz? Conta O pra gente um Global, pouquinho. eu criei uma plataforma, né? Chama Plataforma Global Christian Counselor, e ele tem vários braços. Então, nós temos o acolhimento pastoral, justamente porque o pastor também sofre, né? Por isso, assim, de não ter pessoas de confiança ao qual ele possa ali derramar o coração dele, as demandas. Muitos pastores com depressão, muitos pastores aí sofrendo Burnout, muitas né? coisas, burnout. Então, nós temos esse braço do acolhimento pastoral, né? Isso. Onde o pastor vai ser ouvido, ele vai ser acolhido nesse ambiente seguro que nós Uhum. falamos. Nós temos esse braço das parcerias também, aonde os meus parceiros são pessoas que são treinadas por mim, que a gente conversa, eu passo muito bem para eles assim aquilo que eu acredito, os meus princípios dentro do aconselhamento. Sim. Aí nós temos esse outro braço são as escolas, né? Não só nas igrejas local, mas também online, né? Então a gente tem essa ferramenta online. Então nós temos a questão do acolhimento, né, das parcerias e agora, né, a questão do ensino mesmo, do preparo de pessoas que E aí, aconselham. se alguém quiser te convidar, por exemplo, para fazer esse seminário do Global Christian Counselor aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em É Portugal, só na entrar Europa, no meu no Instagram. seu Instagram tem lá telefone, e-mail, Tem, tudo. tem. As pessoas Que podem legal. entrar lá. Gente, olha, vocês estão precisando de trazer isso na igreja. A gente com certeza quer fazer aqui na igreja também. E eu queria que você falasse, amigo, um pouco, antes da gente encerrar, sobre a mentoria específica que está aberta aí. Está aberta até quando? Então, na verdade, eu já fechei a mentoria. Vai
abrir esse, essa vai abrir esse primeira edital para turma, quem vai mas nós fazer, vamos Vivi. abrir agora, depois dessa live. Faz uma lista de espera aí para os irmãos que estão querendo, estão precisando. Ok, vamos fazer. Gente, eu vou abrir, tá? Eu vou abrir amanhã. Eu vou já disponibilizar amanhã, hoje mesmo, hoje à tarde. Vamos Tá bom. colocar hoje à tarde? Isso. Vou pedir pro pessoal colocar lá disponível para vocês hoje à tarde, pra gente, porque assim, como você mesma falou da sua mentoria, nós somos intensas ali, né, no individual. Acompanhamento, né? Então, por exemplo, na minha mentoria, além das aulas ao vivo, né, e além dessas reuniões que nós fazemos com as pessoas que estão envolvidas na mentoria, nós também temos, eu tenho uma opção de você ser atendida Ah, que legal. individualmente, Que legal. entendeu? Então você ainda tem essa opção. Então, por conta assim de demanda que eu fechei, né? Mas eu vou reabrir e aí a gente vai, né, dar uma sambada aqui na agenda, mas vai dar tudo certo. Amém. E Tamires, e assim, só para o último assunto que eu queria entrar antes da gente finalizar, essa questão de você buscar o conhecimento, de você estudar e de você se capacitar. Gente, eu tenho tanto isso para mim assim como um valor, né? Que nós somos cristãos, nós precisamos andar na frente. Deus nos disponibilizou todo tipo de conhecimento para nós e nós precisamos usufruir do conhecimento que o próprio Deus disponibilizou para nós, né? Agora eu comecei no início desse ano, uma pós-graduação em medicina funcional integrativa. Ai, é Por verdade. quê? Por que que eu estou fazendo medicina funcional integrativa? A medicina funcional integrativa ela é só para profissionais da área da saúde e eu comecei a acolher, por exemplo, pastores com burnout. O pastor chegava para mim, eu tô com burnout, eu tô muito, não tô conseguindo fazer as coisas direito, eu estou estafado, eu estou sentindo muito cansado. E eu começava a puxar ali a vida daquele líder, daquele pastor. E aí um dia eu falei assim, eu quero exames. Você tem exame de sangue, exames de vitaminas, hormonal? Aí esse pastor falou para mim, falou assim, olha, eu tenho, eu vou te enviar. Ele me enviou o exame. Quando eu olhei o exame dele, que eu já estudava, eu sempre fui curiosa nessas questões assim da fisiologia Sim. nossa. A fisiologia interferir nas nossas emoções, né? Nessa questão de fadiga, de Sim. desânimo. Tamires, vitamina B baixa, vitamina D baixa, muitos hormônios baixos, testosterona baixa. Gente, Cortisol desregulado, né? tudo isso vai desregular tudo, porque os níveis de vitamina baixo, o que alimenta a produção hormonal no nosso organismo são as Hum. vitaminas. Entende? Não, amiga, eu passei por isso, assim, eu tive um. Eu tava assim, muito cansada, tava até sentindo uma irritação que não era minha. Eu falei, misericórdia, o que que tá acontecendo? Fui fazer os exames. Sabe o que que tava abaixo meu? Colesterol, tava muito baixo. E aí o meu colesterol super baixo começou a afetar na maneira da produção dos hormônios. Pensa. Sim. E aí tava tudo desregulado, obviamente. E aí eu falei, gente, aí tava afetando a minha tireoide. Pensa assim, ó, uma coisa que era aparentemente era tão tranquila, porque, poxa, quem que quer o colesterol um Mas pouquinho mais alto? é porque na nossa mente nós fomos acostumados a separar as É, coisas. é verdade. É Entende? verdade, esse dualismo, né? Tá Assim, esse tudo que é uma coisa. interligado. Não tem Deus é como separar. perfeito, né, amiga? Não tem... É a Deus é mesma coisa eu falar para perfeito. você que, por exemplo, uma pessoa com depressão, por exemplo, precisa orar mais, precisa ler mais a Bíblia. Isso é uma verdade? Antes de chegar nesse ponto da depressão profunda, era Talvez. uma verdade. É. Porém, às vezes eu pego as pessoas que já passaram por todo esse processo lá no comecinho, que dá pra gente fazer esse tipo de trabalho. Você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai procurar ajuda e tal. Não, a pessoa tá ali já no fundo do poço, entende? Então, precisa de um outro tipo de intervenção. Por isso que eu falo, eu individualizo muito as pessoas. Muito. Cada pessoa vai precisar de uma intervenção diferente. É, E para isso, para a gente ter esse olhar, nós precisamos de treinamento. é verdade. É impossível. É impossível, assim. A gente, por exemplo, a minha prática ministerial, eu fiz psicologia depois de muito tempo de prática Uhum. ministerial, não me deu muita ferramenta que o buscar estudo, o fazer cursos, o fazer graduação, agora pós-graduação me trouxe, Aham. entendeu? Então, assim, foram ferramentas, gente, não vamos demonizar o conhecimento.
É, Isso é divino, é de Deus. O conhecimento vem de Deus. essa coisa de não estudar, assim, ai, não vou estudar porque tudo eu vou pelo espírito, né? Tudo isso, na verdade, muitas vezes é desculpa da preguiça, viu? Vai ter com a formiga preguiçoso, como tá escrito, Porque não e é fácil, vamos né, lá. amiga, estudar. Não, Não é fácil. aqui. Isso aqui é tudo livro estudado, minha irmã. É, não é fácil. Socorro, Jesus. Dá muito trabalho. E é É, isso. é. Porque é a única coisa que a função prática, que não é de caráter na escritura, que a gente encontra para o líder cristão lá em 2 Timóteo 3, é isso. Apto para ensinar. E para ser apto para ensinar, primeiro você precisa ser apto para aprender. Não tem como. Olha lá, ó, alguém tá Você precisa falando, a sentar Tamires para falou isso na aprender. última mentoria. Eu tô aqui, ó. Aqui, meus alunos aqui, ó. Tá Eita, tudo Glória. aí. Gente, olha só. Então, aqui, a gente abriu essa live aqui surpresa para vocês, para conversar sobre esse assunto. Eu queria muito que vocês conhecessem Gisele, queria que vocês pudessem receber aquilo que o Senhor tem confiado na família deles, nas mãos deles, da casa. Pastora Gisele, pastor Robson, são gente da nossa casa, né? São gente do nosso coração. São gente, principalmente, em primeiro lugar, do coração de Jesus. Amém. E ela fechou a mentoria, mas é meu pedido, assim, ela vai abrir essa tarde aqui para vocês que acompanharam a gente aqui nessa live. E você que é líder, você que é pastor, você que está aí tendo essas demandas, ou você que é psicólogo, é psiquiatra, quer entrar nessa área, entre em contato com a Gisele no Instagram dela, vai ter os links ali, tanto do Global Christian Counselor quanto da mentoria para o acolhimento cristão. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. É, assim, indico super, de olho fechado. O Senhor vai te abençoar muito. Amiga, suas considerações finais. Gente, nós, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja, tá? Nós precisamos sim entender que nós somos divinos, corpo, alma e espírito é divino. Nós precisamos entender que, como pastores, como líderes, como conselheiros dentro da igreja, dentro do ministério, não interessa a área que você ocupa aí ministerial, se você tem um ministério, se você acolhe pessoas, se você lida com pessoas no seu dia a dia, você precisa se autorresponsabilizar, porque Deus vai cobrar de nós, de mim, da Tamires, de todos vocês que estão aqui na live. Nós precisamos nos autorresponsabilizar, precisamos buscar sim ferramentas, precisamos buscar Bíblia, precisamos estudar Bíblia, precisamos entender sobre os princípios bíblicos, precisamos agregar tudo aquilo que está disponível para nós, né? Com muita cautela. A Tamires falou aqui sobre a questão, né, de você jogar algumas coisas fora, a questão da psicanálise e tudo. Precisamos ter cuidado sim com tudo. Nem todo psicólogo vai ser um psicólogo que tem a suficiência bíblica ali no seu atendimento. Então, cuidado com quem você busca ajuda, porque não é porque não é porque é um profissional ali da área que vai te acolher com esse olhar, né? Com esse Porque olhar. o psicólogo é psicólogo, né, amiga? Assim, ele vai Exatamente. trazer a Mas tem muitos terapia. psicólogos cristãos, É, né? Que às vezes as pessoas acabam também ali confundindo um pouco as coisas. é. Então, cuidado. Nós, como aquelas pessoas que acolhem, nós precisamos ter essa consciência em primeiro lugar, né? De que nós temos sim uma responsabilidade e que nós precisamos sim alargar as nossas tendas e buscar jogar fora aquilo que tem que ser jogado fora, mas precisamos sim agregar aquilo que precisa ser agregado, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo igreja, aonde as nossas demandas aumentaram muito e mudaram muito. Então nós precisamos andar na frente, né? Eu creio que Deus está levantando um exército de conselheiros alinhados com o Amém. coração dele, Parado. conselheiros que auto se responsabilizam, conselheiros que buscam ética, né, para acolher. E é isso, gente. Nós estamos aqui para acolher vocês, nós estamos aqui para capacitar vocês dentro das nossas limitações também, mas aprendendo uns com os outros. E é assim que a gente vai. Amém. Que bênção, amiga. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Tenho certeza que foi uma bênção para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Obrigada a Amo você por vocês. ter acreditado aí nesse projeto e sempre acreditou, Amém. né? Você é uma das pessoas que mais investem nesse projeto e eu te agradeço muito, sou muito Amém. grata É uma mesmo. alegria, é uma alegria.
Estão contribuir com o que perguntando você se a pode live vai ficar fazer. salva. Vai ficar salva no meu perfil e da Gisele juntas. A gente vai fazer uma publicação coletiva aí, vai ficar para Gisele vai responder todo mundo que tiver dúvida aí no Amém. final. Amo vocês, amiga. Beijo, Beijo, Maranata, meus obrigada. Deus irmãos. abençoe.